Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o texto teatral e vamos tentar colocar em prática as coisas que aprendemos nas outras aulas, tá bom? Então vamos lá! O texto teatral normalmente começa com o título da peça e os autores. Nesse caso, O Burro e os Donos é uma fábula de La Fontaine que foi traduzida por Curvo Sem Medo e eu a adaptei para o formato de encenação. Logo a seguir, normalmente vem o nome de todos os personagens de todo o teatro. No caso aqui temos o burro, dono 1, dono 2, dono 3 e o anjo. O anjo, por exemplo, só aparece na última cena. No começo de cada cena ou ato, há normalmente uma descrição de como o cenário deve ser, mas você tem a liberdade de criar o cenário conforme a estética da peça, respeitando o diretor. Há também outros aspectos, como partes da vestimenta dos personagens, iluminação, etc. Durante as falas do texto, há momentos em que tem uma descrição de como deve ser a cena, o que o ator deve fazer. Por exemplo, aqui, o burro entra no cenário com a cabeça baixa, reclamando dos cestos nas ancas. E o dono 1 entra na frente do burro e repara que há um tronco caído no chão. Veja que o tronco não estava descrito no cenário, mas ele tem que ser acrescentado, pois é um objeto importante na cena. Há vários momentos nas cenas em que essas ações são descritas entre as falas ou até mesmo no meio de uma fala. Basicamente é esse o formato do texto teatral. Existem as descrições de cenas, descrições de personagens e descrições de ações em cena. Isso não impede que sejam criadas obras diferentes conforme a visão do diretor, que é a mais importante, mas normalmente respeita-se a ideia do autor. Na aula passada nós aprendemos a fazer a marionete do burrinho. Esse texto que eu escolhi foi justamente para aproveitarmos a marionete do burrinho e também confeccionarmos uma outra, como veremos a seguir. Eu confeccionei marionetes assim, vejam só. Vejam que eu usei papel para fazer a roupinha dele, tá vendo? Então, tchau pra galera. Então, mas você não precisa fazer desse jeito. Você pode fazer desenhado no próprio rolinho, olha só. E também você não precisa colar uma tampinha na cabeça. Você pode fazer como eu fiz hoje. Vejam só, ele não tem ar. Colei direto na cabecinha dele. Não usei nenhum chapéu. Esses são os materiais que eu utilizei para fazer a marionete. Você pode substituir todos eles, até mesmo o rolinho. As tampinhas podem ser bolinhas de papel, o rolinho pode ser uma caixinha qualquer, desde que seja pequena. O barbante pode ser qualquer outro fio. Os lápis usados para ser varetes pode ser qualquer outro lápis. Na hora de confeccionar o corpinho, você não precisa usar o sulfite para fazer a camisetinha e a calça, você pode desenhar direto no rolinho. O importante é só deixar um espaço para que você desenhe depois o rosto, os olhos e cabelo. Além do sulfite, você pode usar, por exemplo, papel de presente ou qualquer outro papel colorido para deixar mais divertido o seu boneco. Pra plateia que eu termino de pintar um sorriso alegre pra suas vidas confortar. Tufam-se os tambores, bate forte o coração, acendem-se as luzes e começa a emoção. Os fantoches no picadeiro também tem no peito um coração que não é de brinquedo, nem é de papel, de um brilho radiante feito estrela no céu, estrela no céu, estrela no céu. Sorrisos e a plateia delirante, vendo o palhaço em seu instante do show da vida a bailar, sonhando, vivendo sobre a corda bamba, andando
como você anda, com medo de se machucar. Você pode desenhar com expressões tristes, felizes, bravas. As aflições e o sufoco. Muito cuidado ao fazer os furos. Eu fiz um furo de um lado e o outro para os bracinhos e embaixo fiz os furos para as perninhas. Utilizei bastante barbante nessa atividade, então qualquer fio que você utilizar tem que ser um fio que tenha bastante, pelo menos uns 2 metros. Veja que eu passei o fio pelos 2 buraquinhos que estão do mesmo lado do corpinho para fazer um bracinho e uma perninha. A tampinha eu já ensinei a furar na aula anterior, por isso que eu não mostrei como faz. Peça ajuda ou supervisão de um adulto para furar as tampinhas. Antes de prender os bracinhos e as perninhas, certifique-se que elas tenham o mesmo tamanho. Esse X vai ser o controle que usamos para manipular a nossa marionete. Novamente eu fiz com um lápis, mas você pode fazer com o que tiver aí em casa. Depois de recortar o fio no tamanho certo, os grude no mesmo lápis, um em cada ponta. Esses primeiros fios vão ser usados para controlar a altura do boneco, os prendendo na cabecinha, com fita adesiva novamente pela parte de dentro. Cole um por trás da testa e um na nuca, para que você possa controlar para onde o boneco olha. Os fios para prenderem as mãozinhas devem ser um pouco maiores que os usados para prender a cabeça. Tome cuidado para que as linhas fiquem esticadas e o bracinho fique para baixo, para assim você conseguir movimentar ele de formas diferentes na hora de brincar. Se for necessário regular, você pode dar um nozinho até que as linhas fiquem no tamanho correto, como vemos nesse teste. Nas aulas passadas, nós aprendemos alguma coisa sobre cenários. Nessa aula, nós vamos colocar esse aprendizado em prática, montando as 3 cenas que estão descritas lá no texto. Iniciando a montagem das cenas, primeiramente eu fiz um croquis no celular, baseado no que estava escrito no texto. Segundo o texto, o cenário 1 deveria ser um caminho de uma estrada com cercas, árvores e plantações. Mais à frente no texto fala sobre o tronco caído no chão, e foi assim que eu imaginei. Eu utilizei um galhinho de uma árvore caído aqui perto da minha casa, utilizei papelão para fazer as cerquinhas e eu vou reutilizá-las à frente. O tronco eu fiz com um rolinho recortado. Esse é o resultado final do primeiro cenário. Já para o segundo cenário, o texto sugeria um celeiro fechado com feno e com vários couros pendurados. Notem que dentro da caixa eu usei a palha para simular o feno. Você pode usar qualquer coisa que você tiver, não precisa nem usar nada. A ideia é brincar com o que se tem em casa. Tente ser inventivo. Por exemplo, a cerquinha eu a utilizei novamente aqui para fechar o celeiro. Aqui nós temos a montagem da cena comparado com o croquis.
Cena 3 pede a porta de uma mina ou uma mina de carvão com um trilho de trem e um monte de carvão do lado de fora. Esse trilho é para que um carrinho possa andar levando de dentro para fora uma quantidade grande de carvão de uma vez. O monte de carvão eu utilizei uma meia para fazê-lo e uma caixinha de papelão como caixa de carregamento. A entrada eu fiz com papelão, mas você poderia desenhá-la, poderia fazer de várias formas. Use a imaginação, use o material que tem, não precisa ficar desesperado para tentar fazer de outra forma, tá bom? Lembre sempre que você pode substituir qualquer material pelo que você tenha em casa. O importante é usar a criatividade. Agora que temos o texto, os personagens e os cenários, está na hora de encenarmos a peça. Vamos lá ver? Burrinho, burrinho, vamos descansar um pouco que o caminho é longo. Ai, ai, todo dia é isso. É o dia inteiro trabalhando na lavoura, sem ter tempo para descansar. E nem amanhece o outro dia e eu já tenho que carregar essa cangalha de novo. É nabo, repolho, cenoura, mandioca. Alguém me ouça! Olá, amigo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Cá pra mim, eu acabei de ver você com esse burro lindo aí do seu lado. Tá forte, bonito, não tem interesse em vendê-lo, não? Nossa, nunca ninguém me ofereceu antes, vou pensar. Esse burro é meu amigo e sempre me acompanha em minha lida. Eu tenho muito carinho. Amigo, onde já se viu tratar um amigo assim? Ora, caro amigo, eu realmente preciso de um animal de carga e estou disposto a pagar muito bem por isso. Olha só, tome. Bom, sendo assim, negócio fechado. Finalmente! Obrigado a quem ouviu meus pedidos. Agora vou ter uma vida muito melhor e deixar essa pra trás. Ai, que saudade da lavoura. O dia inteiro sentindo o cheiro da terra, o vento nos meus pelos, os sons da natureza. Aqui só tem fedor de couro curado e isso fede mais que o diabo. Se há alguém que me ouça nesse momento de dor, intervenha por mim novamente e me tire desse sofrimento. Amigo, você tem razão. É um burrico muito forte apesar de parecer cansado. É o que me preocupa, amigo. Pois é, ele tem sido muito valioso, mas não tem me ajudado em meu trabalho, mas não parece estar contente e animado como eu comprei um tempo atrás. Como eu te disse, meu novo trabalho necessita de um animal pra jogar na carga. Não quer me vender esse burrico? Eu suporto a tristeza dele, amigo. Ele é todo seu. Novamente eu fui ouvido. Obrigado, anjo amigo, por mudar a minha vida. Obrigado, muito obrigado. Oh, vida sofrida essa minha. Não tenho um segundo de sossego. Só vejo essa sujeira pra todo lado. Cada dia mais carga pesada. Nessas horas a lavoura estaria pastando. E no estábulo eu estaria deitado. Apesar do cheiro, teria um local limpo e água fresca que à minha vontade. Ora, burrinho ingrato, o que quer que eu faça? Acha que somente você que tem problemas nessa vida? Às vezes que me pediu para trocar de vida não lhe atendi? É sempre assim mesmo, não é?
Cada um se lamenta pelo presente e chora pelo passado. Ninguém fica contente, não importa o seu estado. Bom, então é isso, pessoal. Com todo o conhecimento que nós acumulamos durante essas aulas em isolamento, já deu para montar a nossa pecinha. Tem muito mais coisa para se ver, então até mais. Tchau, tchau.